Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim e vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos no capítulo 9, a importância da mente. E eu vou começar aqui falando da Purchá para a gente lembrar disso aqui, ó. Purchá, falando da parte do prefácio que você acabou de ler, isso me lembra de algo que queremos ter certeza de que está absolutamente claro para as pessoas, do início ao fim, em todos os 31 capítulos do livro-texto, livro de exercícios, manual de professores, esclarecimento de termos, sessão psicoterapia, a canção da oração, tudo o que Ellen canalizou de 1965 a 1977, o curso é totalmente consistente e inflexível. Existem alguns professores que pensam ter descoberto a interpretação certa do curso, significando sua própria interpretação. Não. A verdade é que existe apenas uma única interpretação possível de um curso em milagres. Nós a estamos dando a você desde que aparecemos pela primeira vez há 25 anos. Você também a ouviu nos ensinamentos do Opnik. Não vacilamos e ficamos felizes em ver que você também não vacilou. E o Gary? Sim, mas nunca conseguiremos impedir as pessoas de procurarem até a morte defeitos insignificantes no curso. Algumas pessoas me disseram que não se pode confiar no curso porque eles cortaram a palavra almas nos primeiros 5 capítulos, e essa palavra implica individualidade e que Deus a criou. E o Arten, é mesmo verdade que algumas pessoas não podem ser detidas, mas a palavra alma foi usada temporariamente no início do curso por causa de Ellen, quando ela estava começando a se acostumar a canalizar novamente. Como você sabe, ela trabalhou com Jota em outras vidas. A palavra deveria ser uma metáfora, referindo-se às mentes aparentemente divididas da filiação. Essas partes divididas ou almas são ilusórias, e foi nesse sentido que a palavra foi usada. Logo a seguir, quando Ellen estava desenferrujada, aquela palavra não foi mais usada. Por isso, J instruiu a retirá-la. Por que confundir as pessoas? Elas já são ótimas em fazer isso a si mesmas. Como acabou sendo provado, a palavra filiação e a denominação Filhos de Deus foram usadas no lugar dela. Mas sempre que o curso se refere aos Filhos de Deus, ou a qualquer coisa no plural, como aqueles que ainda precisam mudar suas mentes, é uma metáfora. Está claro que o curso diz que, na realidade, só existe um Filho de Deus, que é Cristo. Perfeita unicidade e o mesmo que Deus. Mas o ego fará qualquer coisa para se agarrar à ideia da individualidade e da separação. E a puxar. Quero juntar algumas coisas com uma ideia sobre a qual já falamos. Você disse que está no aeroporto e estava muito cansado. Aí começou a perceber que não estava cansado, mas estava tendo um sonho de estar cansado. Na verdade, porque você não é um corpo, não pode estar cansado. Só a mente pode pensar que está. Tente aplicar isso à doença e à dor. Como você sabe pelo curso e pelas nossas conversas, toda doença e dor vem da mente, e toda cura é da mente. É a mente do paciente que é realmente o médico. Quero que você junte isso com outras ideias do curso que já usamos. O corpo está fora de você, e não é preocupação sua. Isso tira da ideia de que está em um corpo. 2. Você não reagiria de jeito nenhum às figuras do sonho se soubesse que está sonhando. Quero que pegue essa ideia e a aplique ao seu próprio corpo. Gente, eu me lembrei de um filme aqui, Insurgente, Convergente, Divergente. O primeiro filme mostra exatamente isso. Ela tá no sonho e ela sabe que tá no sonho. É muito louco, é muito legal. Esse filme deveria ser assistido. Mas ele não é todo assim, é só essa primeira parte, mas ele mostra algumas ilusões bem interessantes. Quero que pegue essa ideia e aplique ao seu próprio corpo. Uma vez que se acostume à ideia de que os corpos que está vendo não são nada além de imagens de sonho que você não precisa deixar que o afetem, então deve começar a ficar acostumado à ideia de que seu próprio corpo não é nada além de uma imagem de sonho e que você também não precisa deixar que ele o afete. Não precisa reagir ao seu próprio corpo mais do que reagir às outras figuras do sonho. O que é você realmente é totalmente inocente e está em casa em Deus, sendo cuidado por Ele para sempre. Portanto, da próxima vez em que se sentir cansado, doente ou tiver qualquer dor, lembre-se dessas 3 ideias e as coloque juntas. E o Gary, entendi. Bom, vou parafrasear. 1.
O corpo está fora de mim, e não é preocupação minha, ele não tem nada a ver comigo. 2. Eu não reagiria de forma alguma a uma figura no sonho se soubesse que estava sonhando. Então, por que reagir ao meu próprio corpo? Ele não é o que eu sou, não estou nele. Ele é apenas um personagem em um sonho, e agora que sei que estou sonhando, não preciso deixar que ele me afete. Se não estou em um corpo, não estou realmente sentindo dor. Estou só sonhando que estou sentindo dor. Não preciso tornar isso real. 3. O que sou de verdade é completamente inocente. Deus me ama e vai cuidar de mim para sempre. Isso é lindo, né, gente? É muito lindo e é muito confortante. Puxar. Sim, e tente se visualizar como estando fora do seu corpo, como mente. Quando faz isso, sua consciência fica potencialmente ilimitada. A mente pode ir a qualquer lugar e estar em qualquer lugar. Um corpo não pode. E o Gary, gosto disso, vou fazer. Diga, como o Jota curava os doentes? Você falou que a mente do paciente faz isso, então qual era a parte dele nisso? E a puxar. Ele responde essa pergunta no manual de professores, mas a maioria das pessoas não presta atenção, porque elas querem ser grandes curadoras que colocam a mão sobre os outros e recebem muitos aplausos por isso. Procure a função do professor de Deus e leia o 2º e o 3º parágrafos. J sabe que a pessoa doente, pensando que é culpada, escolheu estar doente no nível inconsciente. E o que J descreve no manual é como ele abordava os doentes no nível da mente, 2000 anos atrás. Obviamente, você precisa entender que a consciência dele era total. Ele podia se unir à pessoa doente em um nível profundo. E a pessoa doente entendia de onde ele estava partindo, embora nada fosse dito. Ao começar a ler, J estava falando sobre a pessoa que escolheu estar doente. E o Gary, certo. O professor de Deus vem a eles para representar uma outra escolha, aquela que haviam esquecido. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. Os seus pensamentos solicitam o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Como mensageiros de Deus, os seus professores são os símbolos da salvação. Eles pedem ao paciente perdão para o Filho de Deus em seu próprio nome. Eles representam a alternativa. Com o verbo de Deus em suas mentes, eles vêm para abençoar, não para curar os doentes, mas para lembrar-lhes do remédio que Deus já lhes deu. Não são as suas mãos que curam, não é a sua voz que profere o verbo de Deus. Eles meramente dão o que lhes foi dado, com muita gentileza. Apelam para os seus filhos para que se afastem da morte. Contempla tu, filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Escolherias a doença em lugar disso? Nenhuma vez os professores de Deus avançados consideram as formas da doença nas quais seu filho acredita, seu irmão acredita. Nenhuma vez os professores de Deus avançados consideram as formas da doença nas quais seu irmão acredita. Fazer isso é esquecer que todas têm o mesmo propósito e não são, portanto, realmente diferentes. Eles buscam a voz de Deus nesse irmão que quer tanto se auto-enganar a ponto de acreditar que o Filho de Deus pode sofrer. E lembram-lhe de que ele não fez a si mesmo e não pode deixar de permanecer tal como Deus o criou. Reconhecem que ilusões não podem ter nenhum efeito. A verdade em suas mentes procura alcançar a verdade nas mentes de seus irmãos, de tal modo que as ilusões não sejam reforçadas. Assim, são trazidas à verdade. Não é a verdade que é trazida a elas. Assim, elas são dissipadas, não pela vontade de um outro, mas pela união da vontade única consigo mesma. E essa é a função dos professores de Deus, não ver nenhuma vontade como se fosse separada da sua própria e nem a sua da de Deus. E a puxar, na próxima vez em que você for ver alguém no hospital ou visitar algum doente em casa, leia essa parte antes. Isso vai lembrá-lo da atitude do professor avançado de Deus. E o Gary, farei isso e penso que entendi o que está dizendo. Não estou totalmente por fora. É puxar, desde que não esteja totalmente mergulhado nessa ilusão.
Não tente ser um grande curador. E se alguém se sentir bem quando está ao seu lado, não receba aplausos por isso. Apenas indique a eles a seção do manual que acabou de ler. Yuarte, você aprendeu com o curso que em seu estado atual você é uma mente e que tem o poder de escolha. E o que escolhe acreditar é o que vai afetá-lo. E, em última instância, vai determinar o que acredita ser. Nunca subestime o poder da mente. As suas escolhas determinarão se permanecerá separado da sua fonte em sua experiência e se sentirá como um ego entre egos, ou se retornará para casa, para sua fonte, na gloriosa condição de unicidade, guiado até lá pelo Espírito Santo. Você aprendeu com o curso que a mente é o agente ativador do espírito. Use essa mente para ir na direção certa, com cada escolha que faz. Se fizer dessa forma, pode se iluminar nessa vida. Olha só, gente, eu vou repetir isso aqui para a gente ver se a gente entendeu. Você aprendeu com o curso que em seu estado atual você é uma mente e que tem o poder de escolha. E o que escolhe acreditar é o que vai afetá-lo e, em última instância, vai determinar o que acredita ser. Nunca subestime o poder da mente. As suas escolhas determinarão se permanecerá separado da sua fonte em sua experiência e se sentirá como um ego entre egos, ou se retornará para casa, para sua fonte, na gloriosa condição de unicidade, guiado até lá pelo Espírito Santo. Você aprendeu com o curso que a mente é o agente ativador do espírito. Use essa mente para ir na direção certa com cada escolha que faz. Se fizer dessa forma, pode se iluminar nesta vida. E o Gary fala, isso seria bom para mim. Sabe, na maior parte do tempo venho ficando cada vez melhor em praticar o perdão. É como quando eu era guitarrista. Ficava encontrando melhores maneiras de tocar, simplesmente por praticar. É o mesmo com o perdão. Quanto mais você pratica, melhor se torna nisso. Mas uma coisa que me chateia é que mesmo praticando há muito tempo, de vez em quando o perdão ainda é muito difícil. Algumas coisas ainda me tiram do sério. Ouvi Ken dizer que até ele ficava chateado de vez em quando. Isso termina algum dia? E o Arden, sim. Chega o momento em que isso termina. Aconteceu com Ken. É preciso muita dedicação e prática, e você terá a frustração que mencionou. Você se pergunta se um dia vai chegar ao ponto em que nada o aborrecerá? Quando isso acontecer, lembre-se de que nem sempre pode ver os resultados do perdão e da cura, e você não pode julgar o que não vê. O curso diz, não é função dos professores de Deus avaliar o resultado de suas dádivas. Sua função é apenas dá-las. Tenha fé, e chegará o momento em que a paz será totalmente restaurada à sua mente, não importando o que pareça acontecer. Enquanto isso, você está melhorando bastante. Não está em paz a maior parte do tempo? E o Gary responde, é verdade, mas a gente vai continuar em cenas dos próximos capítulos, porque aqui continua uma outra parte que é muito interessante. Gente, um beijo no coração de todos e escolham a paz.